A graça e a paz do Senhor, amados. Meus amados, vamos abrir em Mateus capítulo 5. Estamos diante do Sermão do Monte, né? Aqui é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Eu pedi para o pessoal do louvor, né? Ver se conseguiam um louvor sobre as bem-aventuranças. E veja só que não encontraram nenhum. Para ver como é complicado, como o Evangelho às vezes tem sido diluído, tem sido deixado de lado. Porque isso aqui, queridos, é um dos trechos mais maravilhosos e mais importantes das Escrituras. De todo o ensino de Jesus, as bem-aventuranças é algo essencial que todos nós deveríamos saber de cor ou ter isso bem fundado no coração. Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua noiva. Que o Senhor possa nos ensinar o Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar toda a profundidade dos teus ensinamentos. O Senhor que passou essa mensagem aos discípulos, está passando essa mensagem ao longo dos séculos e quer passar à nossa igreja hoje. Que o Senhor possa falar a cada coração, nos ensinar a sermos bem-aventurados, a sermos felizes, a sermos cheios do conhecimento da tua palavra. Que o teu Evangelho nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E temos aqui um dos mais longos ensinos de Jesus, né? Quando Jesus ele sobe a um monte, uma multidão vai com ele e ele começa a ensinar. Que nós vemos aqui em 3 capítulos. Capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha, provavelmente o sermão mais conhecido de Jesus e o mais impactante, mais poderoso, mais revolucionário do ensino de Jesus, que o deixa num patamar muito mais elevado de qualquer ensino humano. Você pode comparar o Sermão da Montanha com qualquer outro escrito religioso, qualquer outra filosofia, e nenhuma chega sequer aos pés do ensino de Jesus. E quem fala isso não sou meramente eu, porque eu sou suspeito, mas até ateus e céticos dizem isso, que o ensino de Jesus registrado nesses 3 capítulos é algo fora do comum, algo totalmente extraordinário. E nesses primeiros versos que nós lemos, queridos, conhecido como as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado quer dizer o feliz, aquele que é o feliz, aquele que é o admirável, aquele que tem algo que realmente do qual ele possa se alegrar, se orgulhar. Então, quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? Isso, claro, na ótica de Deus. Está aqui registrado, na ótica de Deus, quem são as pessoas bem-aventuradas, quem são as pessoas felizes. Porque a ótica de Deus, queridos, e é isso que precisa nos incomodar, nos transformar, é muito diferente, mas muito mesmo diferente da ótica da pessoa normal do mundo e mesmo da ótica que tem sido divulgada no meio evangélico. Mas totalmente diferente, queridos. Vamos ler aqui comigo. Veja aí na sua Bíblia acompanhando. Eu vou ler esse mesmo trecho, mas na ótica das pessoas normais, das pessoas do mundo, e infelizmente até mesmo na ótica evangélica. Acompanhe comigo. No verso 3, vou fazer claro que falando as palavras de Jesus, mas falando na ótica do mundo. Bem-aventurados os ricos, pois deles é o reino da terra. Bem-aventurados os que dão gargalhadas, pois esses se divertem. Bem-aventurados os poderosos, porque eles tomam a terra
por herança. Bem-aventurados os espertos, porque eles estão sempre escapando da justiça. Bem-aventurados os que atacam os pecadores, condenam os pecadores, pois esses sim são os guerreiros da fé. Bem-aventurados as pessoas de boa reputação, né, que têm um exterior preservado, porque eles veem os poderosos, os governantes. Bem-aventurados os guerreiros, porque esses sim fazem parte do exército de Deus. Bem-aventurados os que não têm nenhuma tribulação na vida, porque esses sim reinam sobre a terra. Essas são as bem-aventuranças na ótica de qualquer pessoa lá fora. Bem-aventurados os ricos, os poderosos, os espertos, os que atacam os pecadores, as pessoas guerreiras e os que não têm nenhuma tribulação. Qualquer pessoa aí fora vai falar, essa sim é a pessoa feliz. Na ótica de Jesus, ele vem e desconstrói esse pensamento. E se você quer ter uma mente como a mente de Cristo, você vai ter que mudar esse seu pensar. Porque no nosso ambiente, na nossa cultura, a gente vai absorvendo esse pensamento. Mas esse pensamento, queridos, é essencialmente egoísta, essencialmente consumista, essencialmente materialista e focado apenas no que é terreno. Mas os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do mundo. Tanto é que os valores do mundo, o que o mundo considera feliz, não se encaixa em nenhum dos princípios aqui de Jesus. Nenhum. E, na verdade, os princípios de Jesus são o oposto do que se vê lá fora e, como eu disse, infelizmente, até mesmo no meio evangélico. Então, você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é te fazer feliz. Correto? Claro, Deus quer te fazer feliz como um pai. Mas quais são as pessoas felizes? O que é felicidade para Deus? Aí que está o ponto. Porque a felicidade para Deus não quer dizer o que para o mundo é. Porque para o mundo é ter riquezas estonteantes, é ostentar, é ter um poder imenso. E para Deus nada disso é o que realmente faz do ser humano feliz. Então, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas perguntam isso, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja um bem-aventurado, segundo as bem-aventuranças de Jesus. Então, quem são os felizes? Quem são as pessoas que Deus admira? Quem são as pessoas os quais os anjos falam, esse aí está no caminho certo? Por incrível que pareça, queridos, e está explícito no texto, os felizes, na ótica de Deus, são os pobres, os que choram, os humildes, os que querem justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Esses são os felizes na ótica de Deus. Agora, você quer ser uma pessoa que chora? Você quer ser uma pessoa humilde? Você quer ser um misericordioso, um puro de coração, etc.? Que a gente possa entender o que Jesus quer nos ensinar aqui. Eu vou começar, queridos, e eu acho que eu vou ter que me deter apenas nesse primeiro ponto. Leiam aí comigo, no verso 3, lendo de novo. Quem é feliz na ótica de Deus? E se Deus quer te fazer feliz assim. Verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Queridos, os ensinos de Jesus, eles têm uma potência muito grande, porque era feito, como os rabinos faziam, eles usavam um tipo de linguagem que auxiliava a memorização, porque o acesso ao papel, à escrita, era muito complicado. Então eles usavam de poemas com rimas e usavam também a força da linguagem do contraste. Quando os discípulos ouviram isso, não tinha como esquecer, porque Jesus vem ensinando o oposto da lógica comum. Ele fala, felizes os pobres. E já tem esse contraste, a felicidade com a pobreza, e aí vem o segundo contraste, porque deles é o reino, o pobre reinando. O pobre miserável vai ser rei um dia. Cheio de contrastes, felizes, claro que ele está falando aqui dos pobres de espírito, nós vamos entender isso. Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas aí, antes de entrar nos pobres de espírito, vem a pergunta, e os ricos? O que será dos ricos, se Jesus está falando dos pobres? A gente tem que ter um cuidado na lógica, queridos. Não é porque você diz que alguém é feliz, que automaticamente você infere que o oposto tem que ser infeliz. Não. Jesus poderia dizer, felizes os pobres e felizes os ricos. Não é porque ele falou felizes os pobres que necessariamente, mas
Abram aí comigo em Lucas capítulo 6. Vamos ver aqui, porque em Lucas 6 Jesus fala sobre os ricos. Em Lucas capítulo 6, queridos, se encontra o que é conhecido como o Sermão da Planície, que é um sermão muito parecido com o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5. Tanto é que os estudiosos eles não conseguem chegar a uma conclusão se é o mesmo sermão que Jesus meramente repetiu em Mateus na montanha, em Lucas numa planície, ou se são o mesmo sermão e um deles apenas se equivocou com o local. Mas nós vemos que o texto, o trecho é bem parecido entre os dois, só que de Lucas 6 acrescenta algumas informações. Lucas 6, verso 20, veja só, queridos. Olhando para os discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres. E veja que aqui ele não adiciona pobres em espírito, que ele foca realmente nos pobres. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E agora vem a diferença. No Sermão da Planície, além dos bem-aventurados, tem os ais. Verso 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de você, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados dele trataram os falsos profetas. Aí complicou, né, queridos? Porque Jesus aqui, em Mateus 5, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E não falou nada dos ricos. E agora em Lucas 6 ele bate de frente e fala, ai de vocês, ricos. Ai de vocês, porque vocês tiveram a consolação. Vocês riram, vocês se fartaram e vocês vão padecer depois. E por que Jesus está falando assim, queridos? Por que essa crítica tão dura aos ricos? Porque a riqueza, ser rico ou pobre, isso não é um critério moral, isso não pode ser um critério de avaliação se uma pessoa é uma pessoa boa ou má. Será que Deus vai fazer isso só porque uma pessoa é rica, ele vai punir? Só porque uma pessoa é rica, o próprio Deus vai recriminar essa pessoa e dizer, ai de vós, só porque ela tem mais dinheiro na conta do que outra pessoa? Não faz muito sentido, né, queridos? Um Deus justo tratar dessa forma. Mas aqui, queridos, o que precisa, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, por que Jesus está falando dessa forma, é tão dura com os ricos, seria, trazendo aqui para o nosso contexto, imagine eu disser assim para você, ou alguém dizer para você, ai dos políticos, porque eles vão ter que se ver com Deus. O que está subentendido numa afirmação dessa? Ai dos políticos, porque eles terão que se ver com Deus. Não é porque a pessoa, por ser política, por ser uma pessoa que está trabalhando na política, porque tem um cargo político, Deus vai punir ela porque ela é um político. Não é isso que a afirmação está passando, correto? Vocês conseguem compreender isso? Só porque a pessoa é um prefeito, um vereador, Deus vai puni-la? Não, não faz sentido nenhum. O que está subentendido nessa afirmação? É porque, em geral, essa categoria tem uma reputação tão ruim que o que está querendo se dizer, o que se está subentendido é ai dos políticos desonestos, corruptos, porque a justiça divina não falha. Então é isso que está subentendido. E é isso que Jesus também está subentendendo aqui. Qual o problema dos ricos? É porque muitos deles estão explorando, estão esmagando outras pessoas. Jesus está falando o óbvio. Deus está do lado dos fracos e dos oprimidos. Porque, vejam comigo, Deus vai estar do lado dos corruptos, poderosos, ou das pessoas que estão sendo exploradas, da população pobre explorada? É claro que Deus vai estar do lado daquele que está sendo explorado. Deus vai estar do lado de um latifundiário que tem trabalho semi-escravo, ou vai estar do lado daqueles trabalhadores que estão sofrendo numa condição indigna? É claro que Deus vai estar do lado daqueles trabalhadores que estão sofrendo. Será que Deus vai estar do lado dos grandes fabricantes de calçados? Ou vai estar do lado das crianças que estão sendo exploradas nessas fábricas em condições subhumanas? Aí Jesus está dizendo, ai de vocês, ricos, nesse sentido.
poderosos corruptos, pessoas que exploram, pessoas que massacram os pobres e os indefesos. Essas pessoas vão ter que se deparar com Deus, e ai deles quando chegar esse dia. Então Jesus não está atacando a riqueza por si, está atacando a forma corrupta e exploradora que muitos adquiriram as suas riquezas através desses meios. Abra comigo em Tiago, capítulo 2, queridos, por favor. Calma que eu vou chegar lá no pobre de espírito. Vamos aqui primeiro criar todo um conhecimento antes de chegar lá. Tiago, capítulo 2, verso 5, olha o que se diz. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Veja só, que ele não está falando como alguns lugares se ensina. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos. Não. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Esse é o propósito de Deus. Essa é a maior prosperidade que Deus tem para o ser humano. Para serem ricos em fé e herdarem o reino. Porque essa é a grande recompensa do Evangelho. Serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. É isso que ele prometeu, o reino. Mas vocês têm desprezado o pobre. Olha só, porque é um dos motivos da bem-aventurança. Para que ninguém aqui, nem em lugar nenhum, se despreze o pobre. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, está aqui a advertência contra os ricos. Por quê? Não é o rico em si, mas porque muitos deles, talvez até uma maioria, oprime, muitos deles massacram, muitos deles cometem injustiças e levam o pobre para os tribunais e o pobre mal tem como se defender. E aqui fala, por que você está desprezando o pobre e dando valor ao rico? Não, em Deus não se faz acepção de pessoas. Muito menos desprezar o pobre, muito menos exaltar o rico por causa meramente da riqueza dele. Queridos, essa questão da riqueza, ai dos ricos, não é meramente por causa da forma, muitas vezes, desonesta, ou corrupta, ou exploradora que eles alcançaram as riquezas, mas também por causa do acúmulo excessivo. Agora, poucos meses atrás, uma ONG lançou uma pesquisa que os 8 cidadãos mais ricos do planeta, 8 pessoas, têm a mesma riqueza equivalente à metade da população mundial. Arredondando aí, 8 pessoas têm o mesmo dinheiro que 4 bilhões de pessoas, as 4 bilhões mais pobres. 8 pessoas. Imaginem isso, queridos. Tem pessoas que dizem, ai, como eu gostaria de ser um desses 8 mais ricos. Eu não gostaria de estar na pele deles, queridos. Eu não gostaria. Porque eles vão ter que se ver com Deus. De ter uma fortuna tão gigantesca, quando tem pessoas morrendo o tempo todo de fome e de miséria. Você quer estar na pele dele? Eu não quero. Ou eu estaria para distribuir essas riquezas, ou ajudar pessoas, seja até criando fábricas, ou o que quer que seja, para se empregar. Não meramente jogando dinheiro para o ar e distribuindo, não. Até para gerar emprego. Eu não gostaria de estar na pele dessas pessoas. Alguém pode dizer, não, mas eles conseguiram esse dinheiro, esse poder, essa riqueza, com muito esforço, trabalhando 16, 18 horas por dia, se matando de estudar, com muita coragem para entrar em negócios arriscados, com muita inteligência. Isso tudo é verdade. Isso, claro que eles têm um grande mérito e ninguém pode tirar isso deles. Só que se eles, qualquer um desses 8, ou de qualquer um dos 100 mais ricos, tivesse nascido numa favela da África, eles não teriam nem 1/1000 do que eles têm. Provavelmente teriam até morrido de fome. Então, se eles tivessem nascido numa favela da África, no meio de uma tribo lá no Amazonas, ou numa tribo de beduínos no deserto do Saara, eles não teriam nada disso. Então, que eles têm os seus méritos? Têm, mas eles têm que ser muito gratos, porque nasceram num lugar bom, tiveram saúde para isso, tiveram vida para isso, porque poderiam ter morrido ao nascer, ou com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Tem um cérebro funcionando bom, Deus deu diversas oportunidades. Então, que ninguém saia se gabando assim. E que a pessoa tenha essa consciência. Meu Deus, eu tive essa oportunidade, por que eu não posso ajudar alguém que não teve? Muitos, claro, até têm e desperdiçam. Né, na preguiça, ou no comodismo, ou seja lá como. Ou porque a pessoa também não tem interesse de ter tanta riqueza.
mas que cada um entenda o privilégio que cada um tem. De todos nós aqui, por exemplo, de ter nascido em um país e em condições muito boas para nos desenvolvermos. Então, queridos, tem uma música do Katz Barneia, uma banda gospel um pouco antiga, chamada Extra Extra. Olha o que diz essa música. É um jornaleiro, né, antigamente, o menino distribuindo jornais, ele dizia extra, extra, e falava as principais manchetes. E aí o jornaleiro está dizendo extra, extra, aí chega um super rico, um poderoso, e pergunta para o jornaleiro: que notícia é essa, pequeno jornaleiro? E o jornaleiro diz: o mundo acabará amanhã de manhã. E aí ele começa a se pensar: ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente? Você não estava preparado. Passou a vida ajuntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Que notícia lhe trago, Johnny? Prepara teu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar para dentro, ser muito mais do que ter. Esta noite pedirão sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Claro que essa música é baseada na parábola do rico insensato, onde uma pessoa muito rica consegue uma colheita imensa, e ele planejando o futuro: eu vou comer, eu vou beber, eu vou descansar, eu vou ter uma vida maravilhosa. E o que Deus diz a essa pessoa? É Deus falando, não é um amigo, não é ninguém. Deus lhes diz: insensato. Em outras versões, louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. E quem vai ficar com o que você preparou? E aí Jesus conclui: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o maior objetivo, a maior prosperidade que o ser humano deve buscar na terra é ser rico para com Deus. Amém. Rico para com Deus. E eu te pergunto, você é rico para com Deus? Porque é isso que o anjo vê, é isso que Deus vê, se você é rico para com Ele. Acumular riquezas, ok, mas nunca perca sua visão, o seu objetivo de crescer espiritualmente, de ser uma pessoa melhor a cada dia e de ser uma pessoa rica para com Deus. Então, para ficar bem claro, querido, Deus não é contra os ricos, não faz sentido algum, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é contra os acumuladores excessivos, que são avarentos, em vez de ser generosos, os exploradores, os desonestos, os que humilham, os que esmagam o pobre, etc. E qual que é a orientação, então, que a Bíblia nos diz para os ricos? Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Está aqui o conselho. A palavra não fala, aos ricos deixem de ser ricos. Não faz sentido nenhum, queridos. Ordene aos que são ricos no presente mundo, ainda ele deixa claro, porque a ótica de Paulo a riqueza é outra coisa. Aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, não se exaltem, não humilhem ninguém. Nem ponham sua esperança, veja só, a sua esperança não pode ser isso, não pode ser o seu objetivo de vida, a sua razão de viver. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. A sua esperança, a sua vida tem que ser Ele, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sempre a riqueza no Evangelho é boas obras, é fé, é o reino. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão, olha só, um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, os ricos, enquanto não praticam isso, não têm a verdadeira vida. E eles não são ricos para com Deus e não têm riqueza de boas obras. Agora, quando eles começam a ser generosos, não serem avarentos, praticarem boas obras, etc., aí eles alcançam a verdadeira vida, aí eles são ricos para com Deus. Queridos, diante disso, que Jesus ensina, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual deve ser a nossa teologia? Qual deve ser a nossa visão espiritual?
Jesus nos ensina, os felizes são os que são pobres em espírito. Ou seja, que tem um espírito diferente do espírito ganancioso, um espírito diferente do espírito de cobiça, um espírito mais semelhante a uma pessoa o quê? Simples. Um espírito de modéstia, um espírito de gratidão, um espírito no sentido de ser uma pessoa grata o tempo todo. Não um espírito de cobiça, um espírito de gratidão. Por isso que Jesus nos diz, em Mateus 6, na continuação do Sermão do Monte, não acumulem para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, o que o apóstolo Paulo diz. Não ponha sua esperança na incerteza das riquezas, porque elas vêm e vão, queridos. Uma pessoa é rica um dia, no outro dia não tem, outro dia fica. É uma coisa incerta. Não pode ser isso a razão do seu viver. A sua felicidade não pode se basear nisso. Não seja esse o objetivo da sua vida, meramente acumular riquezas. Mas Jesus diz, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde o ladrão não arromba e furta. Essa tem que ser a mentalidade do cristão. A verdadeira prosperidade é acumular tesouros nos céus. Queridos, Jesus, o Evangelho, ele veio para nos dar gratuitamente Deus. O objetivo de Jesus foi nos dar Deus. Olha só o que nós recebemos, uma coisa básica, né? Uma coisa pequena. Deus é te dado de presente e gratuitamente. Agora, o problema disso é que as pessoas agem assim, legal, né? Poxa, ganhei Deus, né? O que mais eu poderia ganhar, né? Deus é tudo. Mas será que a gente não ganha, né, uma coisa, algo a mais, uma bênção, né? Uma prosperidade, uma ajuda? É claro que Deus nos dá, queridos. E essa sempre é o que é pregado aqui nesse púlpito e nessa igreja. Deus nos abençoa ricamente o tempo todo. Deus nos dá, Deus nos ajuda, Deus nos protege. Mas isso não pode ser enxergado como uma obrigação, como uma exigência que você deve cobrar de Deus, botar o dedo na face de Deus, como alguns lugares se ensina, você põe o dedo no rosto de Deus e exige. Não. Deus, ele te dá quando ele vê que aquilo vai te edificar, que aquilo vai ser para o seu bem, que você não vai se corromper, que você não vai se exaltar, que você não vai trocar as pessoas que amam por causa daquilo, quando ele, na sabedoria dele e na soberania dele, achar que aquilo convém. Porque ele sabe o seu futuro, você não. Ele sabe que se você receber algo, aquilo pode te corromper completamente. Ou não. Ele sabe o que faz. Ele sabe, como um bom pai, o que deve dar, e como um bom pai também, o que não deve dar. Mas o principal, queridos, é que o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho não é o que você recebe. É o que Deus te dá, que é Ele mesmo. É conhecer a Deus, é ser transformado na pessoa mesquinha que você era antes, a pessoa egoísta que você era antes, a pessoa materialista que você era antes, e você ser transformado pelo ensino do Evangelho numa pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Cada vez mais feliz, não pelo que tem ou deixa de ter, mas feliz por aquilo que se é em Deus. Feliz porque conheceu o Evangelho, porque se aproximou de Deus, conheceu o que é amado, conheceu o que é perdoado e sabe o que você vai receber. Como nós lemos, Deus chamou os pobres deste mundo para fazê-los ricos em fé e herdarem o reino. Em momento nenhum fala que chamou os pobres para fazer deles ricos. Não, ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. Esse ensino é muito importante para não criar falsas expectativas, nem em vocês, nem nas pessoas que vocês convidarem. Porque, queridos, muitas pessoas vêm para Jesus com falsas expectativas. E aí, o que elas vão dizer? Eu vim, se prometeu para mim isso e aquilo, nada disso aconteceu. Ou seja, esse Evangelho, essa Bíblia, essa palavra de Deus é falsa, é um engano, e aí abandonam. E é o que acontece aos montes, queridos. Hoje, em pesquisas, diz que há pelo menos 5 milhões de evangélicos desviados. E boa parte do que a pesquisa aponta é por quê? Porque estão decepcionados. Porque se prometeu uma coisa para eles e não receberam. Então não gere nenhuma falsa expectativa nas pessoas. Porque o que as pessoas vêm, queridos? Eles vêm para a igreja, têm inúmeros problemas, elas vêm para a igreja, frequentam, oram, estão lendo a Bíblia, e aí de repente elas dizem, minha vida não melhorou. Você não disse que minha vida ia melhorar? Por que não melhorou?
Aí a pergunta que Jesus faria a essa pessoa é: você praticou as bem-aventuranças? Porque esse é o meu ensino. Eu não ensinei, olha, venham para mim que eu vou te pagar todas as suas dívidas, eu vou te dar carro novo, você vai ter sua casa, você vai ser o chefe do seu chefe. Jesus, aonde está ensinado isso? O que ele vem ensinar? Está aqui, as bem-aventuranças. Você praticou as bem-aventuranças? Porque se você buscou a mansidão, ser manso, que é uma das bem-aventuranças, se você buscou ser puro de coração, se você buscou ser humilde, se você buscou ser uma pessoa pacificadora, se você viver isso, a sua vida vai melhorar. Os seus relacionamentos vão melhorar. Não necessariamente você vai ser chefe do seu chefe ou um novo milionário. Mas você vai ter paz de espírito, você vai ter um novo caráter, uma pessoa transformada, a sua vida espiritual vai às alturas, seus relacionamentos vão melhorar infinitamente, você vai ser um ser transformado. As pessoas vão olhar para você e vão ver um brilho diferente. Uma pessoa boa, uma pessoa que reflete Cristo, não está refletindo Bill Gates, está refletindo Cristo. Uma pessoa transformada, e aí sua vida vai melhorar. Como quem você é, e claro, Deus vai abrindo portas à medida que você tem condições em termos de caráter, em termos de vida, Ele vai te abençoando. Primeiro com a mudança de quem você é, para depois Ele mudando. Sim, muitas pessoas quando vêm para Jesus, né, eu já expliquei isso no Novo Testamento, nem se fala em milagres, fala-se em sinais. Porque quando a pessoa vem para Jesus, vem para a igreja, ela está tão perdida, ela não sabe o que é certo, qual que é a verdade, ela está toda perdida. E aí Deus usa dos milagres e faz coisas extraordinárias para ter um sinal, apontando, olha, você está no caminho certo, continue, continue. Então, num novo convertido, não é porque a fé dele é gigantesca, mas é porque Deus precisa dar sinais para ele que ele está no caminho certo. Mas isso não pode ser o centro da vida cristã, queridos. O evangelho é bem-aventuranças. É você ser transformado. Não é meramente a realidade da sua conta bancária. É quem você é. Porque se muda quem você é, queridos, muda tudo. Muda tudo. E isso é importante se dizer, queridos, porque hoje tem esse combate nas igrejas sérias, a teologia da prosperidade, que pega o evangelho e transforma 99% dele nisso. Prosperidade, todos os seus problemas vão acabar, a sua vida vai ser uma maravilha, perfeita, sem problemas. Mas isso não é a teologia da prosperidade, é a teologia da cobiça. Eu não gosto desse nome porque usa um termo bíblico bom, que Deus nos prospera, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Mas quando faz disso o foco, disso o centro, o cerne, já não é prosperidade, é a teologia da cobiça, teologia da ambição, teologia de mamon, seja lá o que for. Eu creio, queridos, que assim, usando de uma brincadeira, mas que eu acho que até o diabo ficou surpreso com isso prosperar. Porque imagine só, o diabo pensa, não, os cristãos buscam Deus para ter Deus, correto? Vai buscar Deus para ter outra coisa? Não, buscam Deus para ter Deus. E ele assim, como é que a gente vai tirar eles desse ambiente de buscar Deus? Como é que você acha que a gente vai conseguir enganar eles para fazer de Deus um mero meio para se obter mais dinheiro? Nenhum cristão vai aceitar rebaixar Deus assim. Fazer do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, o centro do que se prega e o centro do que se busca dentro de uma igreja, a raiz de todos os males, fazer de Deus, do qual vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, fazer dele o objetivo de se buscar a raiz de todos os males, isso não vai dar certo. Mas por incrível que pareça, deu certo. Jesus, queridos, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Pedro disse, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos te damos, o evangelho, a verdade e Deus. Agora, queridos, aqui falando assim, parece que é chovendo molhado. Porque se eu perguntasse aqui, quem é que crê na teologia da cobiça? Que eu não gosto desse termo, teologia da prosperidade. Tanto se tem ensinado aqui o evangelho, que a maioria, ou todo mundo ia dizer, não, eu não creio nisso. Eu creio no evangelho. Deus para mim é tudo. Eu busco Deus para ter mais de Deus. Eu não creio na teologia da cobiça. Mas será que é mesmo, queridos? Pense só no seu linguajar. Pense só no que você diz e pensa. Se a sua mentalidade é só de bênçãos, se a sua mentalidade não é sobre renovar a minha mente, eu preciso ir à igreja para renovar a minha mente. Eu preciso ir ler a palavra para crescer nessa minha nova vida.
Eu preciso ter transformação de caráter, por isso que eu vou ouvir a palavra. Agora, se tudo que você diz é, Deus vai te dar, se isso é tudo que você diz, e não, Deus vai te transformar, não tem problema você vai falar que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Mas se é só isso, e não se fala, Deus vai te transformar, se o seu linguajar, em vez de falar aqui das bem-aventuranças, Deus vai te dar mansidão, meu irmão. Deus vai te fazer um pacificador. Deus vai te ensinar a servir. Deus vai te ensinar a ser humilde. Deus vai te ensinar a ser uma pessoa grata. Deus vai te ensinar a ser uma pessoa que, diante das tribulações, persevera. Agora, se a sua linguagem é, Deus vai te levar a lugares altos, Deus vai te prosperar, se essa é a sua única linguagem, você caiu na teologia da cobiça. Então nós precisamos quebrar isso, queridos. Eu quero que a linguagem nessa igreja seja cada vez mais. Vamos falar de mudança de vida, vamos falar de ser parecido com Cristo, vamos falar de crescermos espiritualmente, de termos uma atitude semelhante a Cristo, de aprendermos de Cristo, de nos revestirmos de Cristo. Porque é disso que se falava na igreja primitiva. Falava-se de crescer em Deus. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser transformado. Eu quero que minha vida exalte a Deus o tempo todo. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa que reflete o bom perfume de Cristo, de tal forma atrair as pessoas, e as pessoas vão querer ouvir o Evangelho, porque vão me ver, mesmo numa situação adversa, como você conhece testemunho disso, pessoas que em situações adversas estavam louvando a Deus, estavam gratos, estavam felizes. Como? Como? Porque tinham Deus no coração. Porque estavam cientes e crentes que sabiam em quem eles tinham crido. Como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Como é que o mundo vai me abalar? Como é que eu vou perder a minha felicidade se eu sei que eu tenho Deus? Que eu sei que eu tenho vida eterna? Que eu sei que eu vou reinar para todo sempre? Então a gente precisa mudar a nossa mente. E minha pergunta é simples, você quer ser parecido com Cristo? Você vai dar razão a Deus ou vai dar razão ao mundo? Abra comigo em 1 Timóteo, queridos, capítulo 6. Que nossa linguagem seja cada vez mais dos frutos do Espírito. Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, paciência. É disso que se falava e é disso que consiste o Evangelho. 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, a piedade com contentamento, ou seja, a bondade, ser uma pessoa boa, com gratidão, que é o contentamento, olha só, essa é a grande fonte de lucro na vida de qualquer um. Bondade e gratidão. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Aprendam isso, queridos. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Se você já tem esse básico, queridos, e tem Deus no coração, já é um começo maravilhoso, e no mais a gente corre atrás. Tendo o que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, né, fazem disso o objetivo da vida, e essa ambição louca, não, eu não sou feliz se eu não for rico, se eu não alcançar isso eu não sou feliz. Os que querem ficar ricos assim, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quer tanto dinheiro, quer batalhar, quer trabalhar tanto, quer se matar, destrói tudo, queridos. Destrói os relacionamentos, se atormentam, ficam ansiosos, angustiados, aquela loucura de correr atrás disso, daquilo, tudo. Se atormentam a si próprios, com muitos sofrimentos. Porque às vezes tinham uma vida maravilhosa, mas sempre insatisfeitos e sempre querendo mais e mais e mais. Prospere, queridos. Lute, trabalhe, estude, lute mesmo. Eu faço isso, pastor Wagner faz isso, todos devem fazer isso. Mas não seja essa a razão do seu viver. Não destrua quem você é, não destrua relacionamentos, não destrua família, não perca o seu caráter, não caia na corrupção, na desonestidade por causa de dinheiro. Não venda teu Deus, não venda teu caráter, não venda quem você é. Não. Busque prosperar, busque enriquecer, só não faça disso o centro do Evangelho.
Porque as pessoas usam isso para avaliar se o evangelho funciona ou não. Olha, se Deus me fizer rico, o evangelho funciona. Meu amigo, já te digo, para isso o evangelho não funciona. Não é para isso. Vai aprender com Bill Gates, não com Jesus. Siga, queridos, existe a teologia da cobiça. E a que Jesus ensina é a teologia dos pobres em espírito. Essa é a teologia do evangelho, teologia dos pobres em espírito. Abra comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Veja só como ele, sim, transformou a mente dele. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com o quê? Com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, tudo ele fala por causa de Cristo, a suprema grandeza de Cristo, para ganhar a Cristo. Venha para a igreja todos os dias, querido, para ganhar Cristo. Traga pessoas para ganhar Cristo, para conhecer o conhecimento de Cristo, por causa de Cristo, para conhecer Deus, acima de tudo. Deus vai abençoar, vai prosperar tudo isso, mas que seja a motivação Cristo. E diante disso, queridos, trazendo aqui, bem-aventurados os pobres em espírito. Então, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos felizes tendo isso no espírito, a simplicidade, a modéstia, a gratidão. Não viver como seres insatisfeitos, como seres insaciáveis, como seres que querem sempre mais. Não, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa sempre feliz, sempre contente, sempre glorificando a Deus, pelo que você tem e pelo que Ele vier a te dar, pelo que você vier a conquistar. Mas nunca perdendo a gratidão, nunca perdendo o contentamento e a satisfação. Eu quero colocar um vídeo, queridos, de uma pessoa que eu acho que entendeu o Evangelho muito bem. Dona Mariquinha. Não é apóstola Mariquinha, não é bispa Mariquinha, não, é Dona Mariquinha. Bem-aventurada é ela, porque ela é uma pobre em espírito e dela é o reino dos céus. Foi pegar café, pegou a chaleira de água. Daí eu falei, digo, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, sendo caipira, sendo sítio, tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as noras. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alegre o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, eu puxo um gainho daqui, puxo um gainho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva, porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós tudo somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me falta nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Essa aí entendeu a mensagem de Jesus. Essa é uma bem-aventurada. Feliz. Você não consegue de um jeito, eu puxo um gainho aqui, puxo um gainho ali, no fim dá tudo certo. Não pode perder a felicidade, não pode perder a alegria de viver. Trabalhando com honestidade, sempre grato, sempre tranquilo. A hora que Deus chamar, nós somos tudo terra. Ela falou. A hora que Deus chamar, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou bem. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa mulher tem vida em abundância. Mais feliz que talvez esses 8 podres de ricos bilionários. Que, inclusive, em 50 anos se diz que deve chegar o primeiro trilhardário. Primeira pessoa com $1 trilhão. Uma pessoa que pode gastar $1 milhão por dia durante 2000 anos. Mas não vai ter a felicidade que a Dona Mariquinha. A Dona Mariquinha não precisa de nada disso. Porque ela tem Deus, tem o seu trabalho, tem a natureza, tem a paz de espírito.
A única riqueza, queridos, que o Espírito conhece, prestem atenção nisso. Você é um corpo, uma alma e um espírito. A única riqueza que o Espírito conhece é a tranquilidade e a paz. Essa é a riqueza da qual o Espírito se alimenta. E essa é a diferença da Dona Mariquinha com muitos desonestos que estão aí lutando para salvar a miséria dos seus tesouros. Vida em abundância, queridos, é abundância de vida. Não é abundância de riquezas. Jesus não disse, eu vim para que tenham riquezas e abundância. Não, para ter vida. E vida é vida. E se você perguntar para Jesus, Jesus, o que é vida? Ele vai falar para você. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste na abundância de bens que possui. Vida é vida. Você pode ter uma abundância imensa de vida. Ele diz, venham até mim, que do seu interior fluirão rios de água viva. Uma pessoa transbordante de vida, feliz, tranquilo. Alice Cooper, que é um dos grandes ícones do rock, ele se converteu, já tem alguns anos. Ele fala sobre o sentimento de vazio, que ele diz que é uma coisa de louco no meio artístico. E ele fala, uma frase dele que eu estou lendo. Quando você chega no auge e percebe que teve carros, casas e tudo mais, você vê que essa não era a resposta. Há um grande vazio desesperador no final disso. O materialismo não significa nada, as riquezas não significam nada. Muitas pessoas dizem que há um coração do tamanho de Deus nos nossos corações. E quando o coração é preenchido com Deus, você realmente fica satisfeito. Palavras dele, quando o seu coração é preenchido com Deus, você realmente fica satisfeito. E ele conclui, é onde eu estou agora. A pessoa usou todo tipo de droga, riquezas imensas, todo tipo de mulher, poder, tudo, fama, tinha tudo. Ele fala, vazio, vazio, vazio. Minha riqueza não significava nada. O ser humano está satisfeito quando é preenchido por Deus. E ele fala, é onde eu estou agora. Então, queridos, nunca perca a sua felicidade porque perdeu um pouco de dinheiro ou porque não tem o que você gostaria. Não faça. Você pode ser feliz com uma quantia menor. E não é porque o mundo prega que você tem que ter mais, que você tem que perder a sua felicidade com o que você tem hoje. Porque é isso que a cobiça gera. Gera ingratidão em relação à maravilha do que você tem hoje. A cobiça gera ingratidão e insatisfação em relação à maravilha que você já tem hoje. Então, seja feliz independente das riquezas. Porque tudo que pode fazer o ser humano feliz, queridos, Deus universalizou. Eu acho tão lindo a sabedoria de Deus que Ele universaliza tudo que dá grande alegria para o ser humano. Relacionamentos familiares. Não é o rico que tem. O pobre tem muitas vezes relacionamentos familiares muito mais ricos do que o rico. Universal. Comida. O rico tem as comidas requintadas e tudo, mas a comida, mesmo mais simples, é deliciosa. Um arroz, um feijão, um bife. A sexualidade também, universal. Deus não restringiu para poucos. Então, tudo que traz grande alegria para o ser humano, Deus universaliza. Não permite que fique apenas com os grandes poderosos. Então, não importa, queridos, o quanto você tem. Importa é você ser feliz. Seja feliz, seja grato. Ande com Deus. Não seja a sua vida baseada no que você tem. Tem uma música aqui Veja só como algumas pessoas estão captando essa verdade, mesmo na vida normal. Quem aqui ouviu a música Trem Bala, da Ana Vilela? Considerada aí talvez uma das músicas mais lindas, né, do ano aí. Olha o que ela diz. Você vê algumas pessoas captando essa verdade. A vida não é sobre ter todas as pessoas do mundo. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e terem moradas em muitos corações e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e presentes que a vida traz para mim. Não é sobre ter tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento um sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. E aí vem um conselho: segura teu filho no colo, sorria, abrace teus pais enquanto estão aqui.
Porque a vida, meu irmão, é trem-bala e a gente é só passageiro prestes a partir. Então, meu querido, a mensagem do Evangelho é: tenha gratidão no coração, tenha um espírito simples, um espírito cuja felicidade não está atrelada à riqueza. Seja uma pessoa generosa, não faça de Deus, né, o seu caixa eletrônico, seja honesto, não viva de ostentação. Tenha esse espírito de não agir por inveja, não agir para ser o mais, aquilo ou aquilo. Não. E Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque Deus quer todos. Ele não olha os ricos com deferência e com menosprezo os pobres. Deus quer todo mundo. E o reino de Deus abre portas para todos. Então Jesus traz essa mensagem de consolo. Animem-se, pobres. Animem-se, dona Mariquinha, porque o reino está de portas abertas, esperando a sua chegada. E você vai ser recebido com tapete vermelho. Será colocado um anel no teu dedo, uma capa sobre você. Uma coroa será colocada sobre aqueles que perseverarem até o fim. E o reino de Deus pertence a eles. Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi do agrado do Pai, pequeno rebanho, dar-lhes o reino. Então, queridos, que a gente seja como o apóstolo Paulo. A gente sabe passar necessidade, sei o que é viver em fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus, Ele fortalece quem você é, para enfrentar o que for, e sempre contente, sempre rejubiloso, dizendo: porque a minha vida é Deus, a minha vida está escondida em Cristo, e há de ser revelado no último dia. Eu sou rico em fé, Cristo é a minha riqueza, eu sou herdeiro de um reino que não passará jamais. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Bem-aventurados os pobres em espírito, que a gente pode traduzir: bem-aventurados os gratos, bem-aventurados os simples, bem-aventurados que não fazem da riqueza o seu ídolo, mas que fazem de Deus o centro, o coração, a vida. Nunca, queridos, perca a sua felicidade porque você perdeu, ou não ganhou, ou não conquistou. Vai aguardando, a vida tem muito para te dar. Deus tem muito para te dar. E o que você tem agora, já seja grato, já celebrando, porque você tem uma família, você tem vida, você tem saúde, você tem seus filhos para cuidar, você tem uma vida para viver, uma natureza, tanta beleza. Deus universaliza tudo que é bom, a natureza, sexualidade, relacionamentos, o comer, o descansar, tudo dá prazer na vida. Celebre a vida que Deus te deu. Mas, queridos, como em toda a sabedoria do Evangelho, nós compreendemos que nesse mundo hoje nós estamos passando por uma crise. E o próprio Pai, Jesus diz que o Pai, Ele é bom e Ele dá boas dádivas àqueles que pedem. E nós vamos orar agora. Pedir para os irmãos darem as mãos nas fileiras, por favor, para que a gente possa orar. Porque essa é a sabedoria do Evangelho, queridos. Nós queremos Deus. Deus eu não negocio, Deus eu não troco, Deus é a razão do meu viver, Deus é a minha felicidade, sim. Mas sim, a gente pode pedir ajuda a Deus, a gente pode pedir a graça de Deus, e Ele está sempre de mão estendida para nos abençoar. A palavra nos diz que em meio às angústias e às tribulações, nós podemos chegar diante do trono da graça e apresentar os nossos pedidos a Ele. Mas eu quero desafiar você a, nesse momento, orar pela vida financeira, orar pelos empregos, pelos negócios, mas não os seus. Vou pedir para você orar com toda intensidade, com todo o coração, por todos aqui da igreja. Porque Jó, ele teve um problema financeiro imenso. Passou por uma situação em que ele perdeu tudo. E o coração de Jó aprendeu a ser um bem-aventurado. E quando ele orou pelos seus amigos, os amigos dele prosperaram. E ele depois recebeu a bênção de Deus. Então vamos aprender, vamos orar. Então tendo esse coração grato. E vamos orar pelos nossos irmãos. Feche seus olhos, ore pelos seus irmãos, sabendo que sua situação é difícil. Há outros em situação talvez mais difícil. Ora pelo teu irmão, tem compaixão dele, esqueça agora um pouco os seus problemas e coloque diante de Deus o teu irmão, que às vezes está sofrendo
não sabe como vai fechar o mês, não sabe como será o futuro, não sabe como vai conseguir um emprego ou se manterá o emprego. Você às vezes está numa dificuldade, mas às vezes você tem um emprego, há aqueles que não têm. Você está em dificuldade de pagar uma parcela, mas há aqueles que nem têm uma parcela para pagar porque nada tem. Senhor Jesus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos, porque nós somos família do Senhor. E o Senhor nos dá tudo, o Senhor nos abençoa ricamente. O Senhor é um Deus tão bom, que se dá a si mesmo e também nos ajuda, nos auxilia. Te peço, Senhor, pela Tua graça de dar a força para o meu irmão, dar sabedoria para o meu irmão, dar uma saída, Jesus. Abençoa cada um que alcançar uma bênção especial do Senhor. Que ninguém aqui saia, Senhor, sem receber de Ti um auxílio. Que o Senhor possa estar movendo no mundo espiritual, para que portas sejam abertas, portas de bênção, portas de vitória, portas de conseguirem vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer problema. Porque a vida do cristão é vencendo, é vencendo. As dificuldades vêm, mas para serem vencidas. Então fortalece meu irmão, Senhor. Fortalece a minha irmã, abençoa cada família, porque nós vamos passar por isso juntos, não vamos passar por isso sozinhos. Quando mal pensamos, naquela noite de choro, naquela noite de solidão e de desespero, alguém está orando por nós, e o nosso Deus está movendo, porque todas as lágrimas Deus conhece. Abençoa, Senhor. Nós não estamos usando do Evangelho e usando do Teu amor para apenas conseguir dinheiro das Tuas mãos, não. Nós queremos o Teu amor, queremos a Ti, mas sabemos do Teu cuidado, sabemos do Teu amor, sabemos da Tua compaixão. Então ajuda-nos, Senhor, os Teus bons e fiéis servos que vieram aqui Te ouvir, que poderiam estar em outro lugar onde estavam sendo prometidas outras coisas, vieram buscar a Tua face, vieram buscar o Teu amor, vieram buscar transformação de caráter, vieram conhecer a Cristo. Que, Senhor, eles possam escapar dos problemas que têm, que eles possam vencer, mantendo a teologia dos pobres em espírito, mantendo a gratidão sempre, mantendo o contentamento, mantendo-se firme no Evangelho, perseverando até o fim. Que nada nos separe do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem espada, nem fome, nem dor. Nada nos separa, porque o amor de Cristo é tudo. O amor de Cristo é a nossa riqueza. O amor de Cristo é a nossa grande bênção e prosperidade. Senhor, nós queremos acumular tesouros nos céus. Ajuda cada um aqui a ter uma riqueza que nenhum dos ricos dessa terra possam mensurar. Riquezas que os anjos estão coletando e guardando nas nossas poupanças. Abençoa cada um ser crentes ricos em fé, herdeiros do reino, cheios de alegria de Deus, celebrando a vitória da cruz, e ricos em Ti, ricos em fé, ricos em caráter, ricos como pessoas que são, e não apenas que têm, pessoas que são cheias de vida, vida transbordante. Faz esse rio de vida, Senhor, fluir em nosso meio. Amém, queridos? Podeis assentar, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque herdarão um reino. É um reino, queridos, que está prometido. Um reino para você.